Boa tarde, povo de Deus. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença de todos vocês, mais uma vez reunidos para celebrarmos, para rezarmos este texto da Divina Misericórdia e ouvirmos um pouquinho da meditação do Evangelho do dia. Deus abençoe a cada um de vocês e obrigado pela participação, Muitas pessoas fiéis. Ei, Guilherme. Tudo bom, Guilherme? Como é que tá? Você, sua mãe, sua família, Fiquei sabendo que vocês estavam questão de isolamento, por causa do coronavírus. Estamos rezando para a recuperação de cada um de vocês, tá bom? Boa tarde, povo de Deus. Aquelas pessoas que foram chegando depois, que o padre já tinha começado a rezar o terço. Aquelas que chegaram no início ouviram o padre falando, Mas as que chegaram depois, boa tarde, sejam bem-vindas a essa live, onde nós estamos rezando sempre às 3 horas o texto da Divina Misericórdia e em seguida falando um pouquinho do Evangelho do dia. Para aquelas pessoas que talvez não vão ter a oportunidade de assistir a alguma missa, nem pela internet, nem pela TV, mas possam meditar também um pouquinho sobre o Evangelho do dia. É importante, para a nossa vida. Então sejam todos bem-vindos e obrigado pela fidelidade de cada um de vocês, porque muita gente fiel, participando desde o início comigo. Esses dias a Marília, que está aqui, online, dizia que nós estamos há quase 40 dias, Eu creio que está mais ou menos por aí mesmo. Quase 40 dias juntos rezando o terço. Então, vamos ao Evangelho do dia. Seja bem-vindo, bem-vinda nessa tarde. Vamos ao Evangelho do dia. Evangelho de João, o capítulo 13, versículos de 16 a 20. Nós estamos na quinta-feira da 4ª semana da Páscoa. Tá bom? Vamos lá. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. João, capítulo 13, versículo 16 a 20. Diz assim o Evangelho. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhe disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de conhecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quaresma, parte 2, Verdade. Depois de passarmos os 40 dias, da Quaresma, agora parte 2, só seguindo, Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos lá, a meditação do Evangelho de hoje. Hoje nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 13. Qual é o contexto deste Evangelho? Jesus está na última ceia. E se vocês prestaram atenção, o texto começa dizendo assim, no versículo 16, Depois de lavar os pés dos discípulos, ou seja, está no contexto da última ceia. A última ceia que os discípulos, aonde no Evangelho de João, nós não vemos Jesus instituindo a Eucaristia, Mas no Evangelho de João nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. E esse Evangelho é o Evangelho que geralmente a gente ouve, é narrado, proclamado na quinta-feira, no dia da instituição da Eucaristia. Isso é muito importante para nós entendermos isso. É o contexto deste Evangelho. Então, depois de lavar os pés dos discípulos, de dar o exemplo, como mesmo Jesus diz no Evangelho, ele continua no versículo 16, ele diz assim: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs,
É como se Jesus tivesse, claro, de fato ele está sempre ensinando. Ele está ensinando, nesse momento, aos seus discípulos qual é o caminho da perfeita unidade que ele tem com o Pai e como os seus discípulos devem ser. Isso é muito importante, não podemos esquecer. Se nós pararmos para pensar aqui, se nós sabemos que está na última ceia, e na última ceia Jesus realizou o gesto de lavar os pés, né, de desceu as suas vestes, botou aquele avental e lavou os pés dos discípulos e deu o exemplo para os discípulos. Então, essa fala de Jesus, como eu também já havia mencionado aqui para vocês em outras lives, quando Jesus diz assim, no Evangelho de João, Jesus sempre vai iniciar alguma coisa no sentido assim da fala dele, sempre coloca em verdade, em verdade. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, Jesus sempre usa uma vez só, em verdade. No Evangelho de João, João enfatiza isso na fala de Jesus. Em verdade vos digo. Eu já expliquei isso aqui, que todas as vezes que Jesus diz isso, em verdade vos digo, Jesus está dizendo amém. Ou seja, ele já está dizendo claramente que aquilo que ele vai dizer é a mais pura verdade. Então ele altamente está confirmando como verdade aquilo que ele está dizendo. Antes mesmo dele pronunciar, ele já está dizendo que é verdade. Então isso nós não podemos esquecer e precisamos estar com isso sempre vivo, né? Quando vamos ler os textos do Evangelho de João. Principalmente porque ele usa muito essa expressão. Em verdade vos digo. Então, quando Jesus começou a dizer isso para os discípulos, ele diz assim, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Então, isso aqui, quem é? Jesus está dizendo assim, quem é essas pessoas que aparecem aqui? O servo não está acima do seu senhor. Servo não está acima do seu senhor. E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Quem é o mensageiro? Somos nós. Então, é impressionante isso, porque Jesus é o servo dos servos e o Senhor dos senhores. Se você presta atenção no que aconteceu antes, como eu disse, o contexto é importante. Não está solto. O evangelho não está solto. Há um contexto aqui. Que contexto? Lavar os pés, a última ceia. Jesus na última ceia lavou os pés dos discípulos e deixou o exemplo. Então, ou seja, ele é Senhor, mas se fez servo. Se colocou para lavar os pés dos discípulos. Ele se rebaixou e se abaixou completamente, se esvaziou completamente para se tornar servo, para ser servo e ao mesmo tempo lavar os pés dos discípulos. E aí, ele dá essa introdução para os discípulos e conclui dizendo assim, no versículo 17. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. É como se Jesus estivesse dizendo, tá vendo? Olha, se eu que sou Senhor, me rebaixei sendo servo para lavar os pés dos discípulos, para lavar os teus pés, então vocês também devem fazer a mesma coisa. E se vocês compreenderem que esse gesto é um gesto de esvaziamento, e entender que eu sendo Senhor, e sempre serei Senhor, e serei maior do que todos vocês, Jesus deixa bem claro isso. Nós não podemos tirar isso de Jesus, porque ele é Senhor, ele é Deus. Então, ele não está dizendo que ele não é Deus, que ele não é Senhor. Ele está dizendo assim, se eu, que sou o Senhor, que sou superior a todos vocês, faço esse gesto, e vocês entendem totalmente esse gesto, e entendem que eu sou maior do que vós, mas mesmo assim desço para fazer a vontade do meu Pai, me abaixo para lavar os pés de vocês, então vocês, sendo enviados em missão, sendo mensageiros a levar a verdade do Evangelho ao mundo, precisam ter consigo o quê? Que eu é quem faço, mas vocês podem realizar, movidos por quem? Pela minha presença na vida de vocês. Então, dá para entender? Eu acho que dá para entender, né? O padre não está falando difícil, não, porque o evangelho também não é complicado. Mas às vezes a gente complica algumas coisas porque a gente não consegue entender, porque parece que as frases estão meio soltas, mas elas não estão soltas. Elas estão conexas. O contexto é importante, lembrar que é a última ceia. Estão lavando os pés, ele lavou os pés dos discípulos. Deu o exemplo. Depois, em seguida, ele fala, olha, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor. Então, ou seja,
Ele é Senhor e sempre será Senhor, e ele sempre será superior a todo e qualquer servo. Mas ele se faz servo para lavar os pés dos discípulos, para dar o exemplo, que é preciso se esvaziar completamente para fazer a vontade do Pai e deixar ser conduzido por ele. Depois ele vai dizer ainda, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Quem são os mensageiros? Somos nós. Não somos maiores e nunca seremos maiores do que aquele que nos enviou. Mas, portanto, se entendermos que Deus é maior e que se fez homem no meio de nós, se fez servo para servir a humanidade, então, meu irmão e minha irmã, nós também faremos o mesmo caminho do serviço, da entrega, do total, da totalidade de nossas vidas nas mãos dele. Então, se nós entendermos isso, seremos felizes. No versículo 17 é como se Jesus estivesse dizendo, olha, se vocês entenderam isso e vão praticar, meus irmãos e minhas irmãs, então a vida de vocês será diferente. E ele deixa bem claro, ó, se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Então qual é o caminho para a felicidade? Jesus indicou. Olha, quer ser feliz? Quer ter uma verdadeira felicidade? Então entenda que eu sou Deus, serei sempre maior do que todos vocês, mas cada um tem o seu lugar. E mesmo eu sendo Deus, em algum momento eu desço, eu me rebaixo, eu me esvazio para servir. E quero ensinar vocês que eu continuo sendo Deus. Mas vocês sendo meus servos, vocês sempre serão iguais no sentido do serviço, da entrega, do amor, da abnegação total, ou seja, se esvaziar por inteiro para servir o outro. E isso, praticando, Jesus deixa bem claro, se vocês entendem isso, então pratiquem para ser felizes. E esse é o caminho da felicidade. No versículo 18, continuemos. Eu não falo de vós todos. Aqui, Jesus vai começar a ressaltar a questão daquilo que vai acontecer, da traição, né? de Judas. No versículo 18, Jesus diz assim, eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aqui, antes de eu dizer o que está realizado na Escritura, percebe uma coisa. Nos evangelhos anteriores, que nós ouvimos sobre o bom pastor, Jesus disse assim, o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem o seu bom pastor. Elas ouvem a tua voz e elas seguem o pastor. Isso aqui é muito interessante. Por que é interessante? Porque quando ele diz aqui, ó, eu não falo de vós todos, lembra que ontem no evangelho ele dizia bem assim, antes de ontem, se não me engano, ele dizia bem assim, diante da realidade, né, dos fariseus, dos judeus que perguntavam para ele sobre a dúvida se era o Messias ou não. Ele diz assim, vós não sois do meu rebanho. Por causa de quê? Por causa da dureza do coração. Por causa do fechamento, da incompreensão, de não entender quem era Jesus. Então, quando ele diz aqui, ó, eu não falo de todos vós, de vós todos, por quê? Porque Judas estava comendo com eles. Porque Judas vivia com eles. Estava caminhando com Jesus. Tinha sido chamado por Jesus para o serviço. Mas ele entendeu o que Jesus tinha feito na última ceia? Possivelmente. Mas praticou? Não. O seu coração estava fechado. É aquilo que nós dizíamos ontem, ou antes de ontem, se não me recordo, né? Sobre a questão de ouvir a palavra e acolher. Ou seja, ouvir com atenção. Obedecer. Judas não obedeceu. Ele conheceu a palavra, mas a palavra não o libertou. A palavra não foi capaz de o libertar, por quê? Porque o seu coração estava fechado. Daí Jesus diz assim, eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, ou seja, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço aqueles que são os meus, que fazem parte do meu rebanho. E aí ele diz assim, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. E o que estava na Escritura? Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Então Jesus está falando de quem? De Judas. Jesus está falando de quem? De Judas. Porque ele conhecia e sabia, o coração de Judas estava fechado para esta graça. Ele tinha sido escolhido, chamado por Jesus. Mas infelizmente nele havia ainda a impossibilidade de abertura de coração, de ouvir com atenção, de obedecer a palavra. Então, como estava escrito, né, na palavra, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar.
E aí no versículo 19, Jesus vai dizer assim: desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Olha aqui, meus irmãos e minhas irmãs, eu estou riscando aqui, né? Eu sei que tem gente que risca, que acompanha também, né? Faz suas anotações. Lembre-se mais uma vez do que eu havia dito ontem, tenho dito muitas vezes durante esse período do Evangelho de João. Muitas vezes eu repeti isso e vou repetir mais uma vez. O Evangelho de João, escrito mais ou menos por volta de 100 anos depois do acontecimento, de tudo que aconteceu na vida de Jesus. Bem, 100 anos depois. Então foi o último evangelho a ser escrito, mais ou menos. Então, João tinha uma ideia clara de levar os seus ouvintes, os leitores, ou aquela comunidade naquele momento, e depois a nós que estamos ouvindo hoje, a levar ao ato da fé. Crer. Crer em quem? Crer em Jesus. Crer em Jesus significa ter verdadeiramente a condição de aceitar a salvação. Crer em Jesus, aceitar Jesus, isso é muito importante, nós não podemos esquecer. O Evangelho de João, ele sempre coloca isso. Pode reparar que várias vezes as leituras que nós lemos desde esse período do Evangelho de João, e até antes, ela diz isso, sempre tem a palavra crer. Crer em quem? Em Jesus. E sempre vai ser usado a expressão do Antigo Testamento, que eu também já expliquei aqui para vocês, que todas as vezes que Jesus usa a expressão eu sou, no Evangelho de João, Jesus está se referindo a eu sou, o nome dado de Deus para Moisés lá na sarça ardente. Então, quando Moisés pergunta a Deus quem é que está mandando ele libertar o povo de Israel, os hebreus, Deus fala com Moisés, eu sou, mandou você ir. Então, todas as vezes no Evangelho de João que você ouvir a expressão eu sou, saindo da boca de Jesus, Jesus está se referindo que ele é Deus. Aquilo que nós ouvimos ontem, no final do Evangelho, eu e o Pai somos um. Está dizendo, nós somos perfeitos na unidade. Então, hoje, novamente, ele diz aqui, desde agora vos digo isso. O que ele disse? O que vai acontecer. Antes de acontecer. A fim de que, quando acontecer, o que ele espera daqueles discípulos e discípulas que estão ouvindo isso? Creiais que eu sou, ou seja, creiais que eu sou Deus. Eu sou Deus e estou no meio de vós. Eu sou Deus e estou no meio de vós como aquele que serve, que foi o gesto da última ceia de Jesus, no Evangelho de João. Depois ele continua no versículo 20. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aqui é aquilo que aconteceu no Evangelho no final de ontem, quando ele diz que ele e o Pai são um, né? Perfeita intimidade. Anteriormente, vocês ouviram que aqui no Evangelho, nesse Evangelho de hoje, lá no versículo 16, Jesus diz, né, que o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que ele enviou. Então, ou seja, Jesus está dizendo, olha, se vocês entenderam tudo isso que eu fiz, percebem que alguém irá me atrair, ou seja, alguém no meio de vós que infelizmente não tem o coração aberto para escutar a minha palavra e de fato deixar que essa palavra transforme a sua vida. Olha o que Jesus está dizendo. Mas mesmo assim, eu estou dizendo para vós, para que vocês, no momento em que aconteceu, vocês acreditam, vocês creem em mim, creem que eu sou Deus. E aí ele vai concluir o evangelho dizendo, olha, em verdade vos digo, pois quem receber aquele a quem eu enviar, estará recebendo a mim. Por quê? Porque o desejo do Senhor é o quê? Que todos nós façamos o quê? Uma perfeita unidade com Ele. Lembra também, que eu também já disse isso aqui no Evangelho de João, que quando Jesus falava do discurso do pão vivo descido do céu, Jesus falava, quem come a minha carne, bebe meu sangue, esse permanece em mim e eu nele. Então, ou seja, quem se compromete com o Senhor, quem abre a sua vida inteiramente para que Ele reine perfeitamente na sua vida, então, ou seja, há uma perfeita unidade, uma perfeita comunhão. E essa comunhão promove em nós o quê? Estar levando adiante, e até no dia que eu fiz essa reflexão, eu lembrava a todos vocês que era preciso fazer uma reflexão sobre os nossos atos. Por quê? Porque se eu estou aberto à perfeita comunhão, se eu estou fazendo uma comunhão com o Senhor, então Ele está em mim, então é Ele quem realiza. Então se Ele realiza, então eu
devo ter consciência dos meus atos como atos do próprio Senhor. Então eu tenho que agir, pensar, falar, olhar do jeito que o Senhor fazia, porque é Ele que está agindo em mim. Então quando ele diz aqui que quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, Jesus está dizendo, olha, todos aqueles que receberem aqueles que eu estou enviando, estão recebendo a mim mesmo, porque nós estamos em unidade. E aquele que me recebe, recebe o meu Pai, aquele que me enviou. Então, ou seja, percebe? Jesus expande essa Santíssima Trindade, essa perfeita comunhão, para que nós, enquanto igreja, enquanto servos, enquanto escolhidos, chamados por Ele a servir, enviados por Ele, possamos levá-lo adiante. Por quê? Porque Ele anteriormente tinha dito que no Evangelho. Se vocês entendem isso, entendem o quê? Não é simplesmente o gesto de lavar os pés. É claro que isso é o gesto, é a prática de entender o Evangelho na última ceia. Mas entender que Ele é o Senhor, que Ele está acima de todos nós e sempre será. Então, se eu entendo isso, eu vou levá-lo para o mundo. E quando eu levo Ele para o mundo, quem aceita a mim, aquilo que estou levando, está aceitando Ele. E quem aceita Ele, está aceitando o Pai. Entendem, meus irmãos e minhas irmãs? Então, hoje cabe a nós fazermos essa reflexão. Se nós estamos compreendendo de fato o Evangelho de Jesus, se eu e você estamos compreendendo o que Jesus está dizendo no seu Evangelho, o gesto da última ceia é importante para nós porque Jesus nos convida a sermos sinais da presença, do serviço, do amor, da entrega total na última ceia. E entender que Ele é Deus. Nós somos seus servos, somos seus mensageiros, somos seus enviados. Assumirmos isso, entendermos que essa unidade acontece quando eu obedeço a sua palavra, quando eu te sirvo obedecendo, ouvindo a palavra e deixando essa palavra cair no meu coração e transformar a minha vida. Então, a partir desse momento, eu já não sou eu quem vivo, como diz São Paulo, é Cristo quem vive em mim. E ao viver em mim, Ele vai levar os meus atos, as minhas atitudes, Ele vai fazer com que eu leve Ele adiante. E levando Ele adiante, estou levando o Pai. E quem aceitou a mim, aceitou Ele, aceitou o Pai. Entende? Então, Deus abençoe. Essa é uma reflexão que hoje eu deixo para vocês no dia de hoje, né? Nesse Evangelho de João, no capítulo 13, na última ceia. Espero que tenha sido bem explicado, assim. Espero que vocês tenham entendido. Sempre eu tento falar de uma forma bem mais clara para que vocês possam entender, né? Eu acho que deu para entender um pouquinho desse Evangelho do dia de hoje. Amanhã nós vamos para o Evangelho de João no capítulo 14. Deu para entender, né? Deu para entender, Patrícia, na série, deu para entender, né? Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, fiquemos hoje com essa reflexão para a nossa caminhada no dia de hoje. Então, o Padre vai agora pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, vossas famílias, sobre todos aqueles que você traz no coração, no pensamento neste momento, de forma especial aqueles que estão doentes em casa, nos hospitais, passando por alguma tribulação neste momento, sobre os objetos, né, que você está apresentando neste momento, terço, vela, água, e sobre aquelas pessoas que estão aniversariando também no dia de hoje. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco de Assis, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela presença. Vocês que chegaram agora...